Imagine que seu melhor amigo começa a desenhar algo na sua frente, algo que ele nunca deveria conhecer. E quando você olha para o papel, percebe que aquilo não é apenas um desenho, é um aviso. Eu não sabia que Will sabia desenhar. Lembro de ter pensado nisso enquanto a mão do meu amigo se movia rapidamente pela folha. Então olhei com mais atenção para o esboço improvisado de Will e imediatamente me arrependi. Tentei apagar aquilo da minha mente. Desviei minha atenção para qualquer outra coisa ao meu redor. Qualquer coisa que não fosse a tinta no papel, o borrão da mão de Will, as gotas de suor se formando em suas têmporas, a brisa suave de outono entrando pela fresta da janela. Não olhe para a página, minha mente gritava. Simplesmente não olhe. Mas eu sabia que precisava olhar. Então olhei. E era pior do que eu esperava. Muito pior. Will tinha desenhado uma cópia quase perfeita daqueles antigos cartazes de guerra do tio Sam. Mas não exatamente. O terno estava lá, a gravata borboleta também. Mas não havia a cabeça do tio Sam. O corpo do tio Sam tinha a cabeça de um bode. O animal exibia um sorriso acolhedor, cheio de dentes. Um casco apontava para mim, quase saltando para fora da página. Mas ele não queria que eu me alistasse no exército dos Estados Unidos. Não. Aquela criatura com cabeça de bode tinha outra coisa em mente. Estava escrito embaixo: "Eu quero seus filhos". E abaixo dessa declaração, em letras um pouco menores, estava escrito: "Na zona de diversão familiar do tio Gary, em breve". Eu nunca tinha ouvido falar dessa tal zona de diversão familiar do tio Gary, até antes de ontem. O lugar, como descobri rapidamente, foi palco de um momento marcante na infância de Will. E embora eu fosse um bom amigo dele havia 15 anos, ele nunca tinha me contado essa história. Mas hoje ele finalmente se abriu. Eu não estava tentando reabrir nenhuma ferida do passado dele. Eu só queria que ele me contasse uma história, qualquer história. Eu vinha ouvindo muita NPR e, inspirado pelos segmentos de narrativa e pelas pequenas histórias da vida americana, comprei alguns equipamentos profissionais de gravação e montei um estúdio improvisado na minha casa. Meu objetivo era capturar e arquivar as histórias dos meus amigos, parentes ou realmente qualquer pessoa que tivesse algo a dizer. Chame isso de tédio. Eu era viúvo e tinha um filho de 7 anos. Além de mimar muito meu garoto, eu precisava de algo produtivo para preencher meu tempo. Minha área de gravação era aconchegante. Apenas alguns microfones, uma mesa pequena e algumas cadeiras. Eu me sentava a poucos metros dos entrevistados. A intimidade daquele espaço deveria induzir honestidade e emoções reais. Esse era o plano. E funcionou bem demais. Eu nunca imaginei que meus experimentos com histórias dariam tão errado e de forma tão rápida. E não foi apenas a história de Will, nem o desenho dele daquela coisa híbrida de humano, bode e, sei lá, tio Sam. Antes de entrevistar Will, eu ouvi outra versão dos acontecimentos de outra pessoa envolvida num incidente da zona de diversão familiar. A esposa de Will e minha grande amiga, Caroline. Caroline e eu namoramos por pouco tempo na faculdade. Um período que hoje brincamos dizendo que aconteceu em um universo paralelo. Decidimos que nós dois nunca deveríamos ter acontecido. Foi como se tivesse havido uma espécie de soluço cósmico, e universos diferentes tivessem se cruzado por um brevíssimo instante. Nosso relacionamento terminou antes mesmo de começar. Caroline então começou a namorar Will, os dois viveram felizes para sempre, e nós três continuamos próximos desde então. A história de Caroline e Will vinha antes de nossa convivência coletiva na faculdade. Os dois estudaram juntos no ensino médio. Mas eu nunca soube exatamente o que eles viveram como colegas e amigos. Não até eu montar meu pequeno estúdio de gravação. Entrevistei Caroline primeiro. A entrevista de Will aconteceu no dia seguinte. Ambos me pediram para não contar ao outro sobre o conteúdo de suas respectivas entrevistas. E eu certamente não pretendo contar. As duas foram longas e abrangentes. Vou transcrever apenas as partes relevantes das histórias deles. As partes sobre relacionamentos e sobre a zona de diversão familiar do tio Gary. É importante que essas histórias sejam compartilhadas de alguma forma, porque algumas coisas, quando ficam escondidas, não desaparecem. Elas esperam.
Agora eu vou contar o trecho da entrevista com Caroline. Então, como você e o Will se conheceram? Nós frequentamos as mesmas escolas enquanto crescíamos, mas não éramos amigos nem nada assim. Sabe como você meio que conhece todo mundo que estuda com você, mas a maioria das pessoas fica só na periferia? Esse era o Will. Sempre ali, mas não exatamente. A gente andava em círculos diferentes. Você consegue apontar o momento em que se conheceram de verdade pela primeira vez? Não consigo. Mas consigo lembrar da minha primeira interação significativa que tivemos. Eu escrevia para o jornal da escola e... Meu Deus, nem acredito que eu realmente escrevia para o jornal, porque eu era uma escritora terrível, horrível mesmo. E eu estava pesquisando uma matéria. Era uma lenda da nossa cidade, algo sobre o qual todas as crianças falavam, mas ninguém conseguia provar. Vocês tinham coisas assim? Acho que sim. Eu teria que pensar, mas tenho certeza de que sim. Então você sabe do que eu estou falando. Uma daquelas histórias do tipo, o mecânico do amigo do meu irmão passou por isso. Era bem famosa onde crescemos. Uma espécie de história assustadora para impedir que as crianças ficassem fora de casa até tarde ou saíssem por aí fazendo coisas irresponsáveis. Era um lugar chamado Zona de Diversão Familiar do Tio Gary. Nossa, eu não penso naquele lugar há anos. Zona de Diversão Familiar do Tio Gary. Só falar em voz alta já sou estranho, não é? Completamente inventado. E quando ficamos mais velhos, a maioria de nós achava que era inventado mesmo, porque era só uma lenda boba e idiota. Então claro que teria um nome ridículo. Ok, Caroline, qual era a lenda? Bem, faz muito tempo. Mas pelo que me lembro, era uma espécie de parque infantil, um lugar de brincadeiras para crianças, que existiu no fim dos anos 70 ou começo dos anos 80. Ninguém conseguia dizer exatamente quando. Mas a história era que esse cara, o Gary alguma coisa, mas todo mundo chamava de Tio Gary, herdou um pedaço de terra no meio da floresta do avô dele. Ele pegou todo o dinheiro que tinha e transformou o lugar na zona de diversão. Sabe, escorregadores, jogos, trampolins, meio que um espaço recreativo coberto. Mas tudo tinha tema de fazenda. Então o lugar parecia um celeiro vermelho e branco com um silo, mas por dentro era cheio de coisas para crianças. Ele construiu isso no meio da floresta, Caroline? Bem, era o que todo mundo dizia. Mas a parte perturbadora era o que aconteceu lá. Aparentemente, uns 30 e poucos anos antes, uma criança desceu pelo escorregador e simplesmente desapareceu dentro da piscina de bolinhas, sem deixar rastros. Acho que ele tinha só 4 anos, talvez 5. Não consigo lembrar com certeza. De qualquer forma, esvaziaram a piscina de bolinhas inteira. Tudo. A única coisa no fundo era um alçapão e um espaço estreito. Tipo um vão de rastejamento que não levava a lugar nenhum. Ele simplesmente terminava. E ninguém sabia por que aquilo estava lá. Mas sim, a criança desapareceu, a cidade entrou em pânico, Gary fugiu e o lugar fechou. Bem, Caroline, você acha que isso realmente aconteceu? Não sei. Toda criança da cidade acreditava. A história era que aquilo era uma espécie de buraco infernal que sugava crianças pequenas que precisava ser alimentado. Como se tivesse engolido aquele menino e se alguém chegasse perto do lugar, também seria engolido. Não explore muito longe de casa, ou você pode acabar encontrando o tio Gary. Mas então você passa do ensino fundamental e começa a achar que tudo aquilo é besteira. Caroline, você acha que era besteira? Você disse que estava escrevendo uma matéria sobre isso para o jornal e conheceu o Will. Sim, eu decidi escrever sobre o tio Gary. E o Will ficou sabendo. Ele entrou para o clube do jornal porque queria ajudar. Acho que ele só queria passar tempo comigo, agora que penso bem. Mas de toda forma, ele me ajudou com a pesquisa. Conversamos com pessoas, olhamos jornais antigos, passamos muito tempo naquelas pilhas assustadoras da biblioteca. Foi lá que o Will segurou minha mão pela primeira vez. Meu Deus, nós éramos tão jovens.
E vocês encontraram alguma coisa, Caroline? Nada. Não havia nenhum registro do lugar. Até falamos com o departamento de polícia e eles também não tinham nada. Entendi, Caroline. Eles sabiam do que vocês estavam falando? Ah, sim. Todo mundo tinha ouvido falar do tio Gary. E todo mundo foi muito gentil em ajudar. Mas nada factual existia. Minha matéria estava indo terrivelmente mal. Eram somente becos sem saída. Bem, e eu creio que era isso que você esperava, não? Sendo sincera, eu não sei o que eu esperava. Só achei que daria uma matéria legal. Então eu tinha várias entrevistas de pessoas contando as histórias e eu ia escrever uma matéria no estilo história oral. Mas então... Meu Deus, eu não penso nisso há anos. Então Will veio até mim. Ele disse que sabia onde ficava a zona de diversão. Disse que tinha as direções. Como assim, Caroline? Ele tinha as direções para um lugar que não existia? Esse é o ponto. Will disse que existia. Ficava na floresta, por algumas estradas que não apareciam nos mapas. Como ele conseguiu aquelas direções? Faz tanto tempo. Sinceramente, eu não consigo lembrar. Elas caíram de dentro de algum livro antigo na biblioteca? Acho que foi isso que aconteceu. Mas ele as tinha. E bem, vocês foram até lá, Caroline? Eu nunca contei isso pra ninguém. Ninguém. Eu não acredito que estou te contando agora. Eu e eu não falamos sobre isso desde que aconteceu. Olha, Caroline, está tudo bem. Não precisamos continuar. Não. Tudo bem. É só que... Sério, Caroline. Eu não estou tentando te psicanalizar nem arruinar seu casamento, fazendo você desenterrar memórias horríveis. Não é isso que estou tentando. Eu sei. Tudo bem. Eu quero que você saiba. Só que aquilo não deveria estar lá. Simplesmente não deveria. O que aconteceu foi que Will iria lá primeiro para ter certeza de que era seguro. E eu o encontraria lá mais tarde. E bem, eu fui. Segui as direções perfeitamente. Por todas aquelas estradas de terra esquecidas que um dia tinham sido estradas de verdade. Vire à direita na pedra do tamanho de um Volkswagen, siga 3/4 de milha e vire à esquerda no pinheiro com um galho caído, coisas assim. Era tudo baseado em pontos de referências. Mas as direções eram perfeitas. Eu dirigi pelo que pareceu uma eternidade por aquela estrada esburacada. E ela simplesmente terminou. Não havia mais para onde ir. E lá estava o Will, parado ao lado da estrada, perto do carro dele, com as mãos enfiadas nos bolsos. E ele tinha aquele olhar nos olhos. Não sei dizer, ele parecia diferente. É quase como se depois daquela noite existissem dois Wills. O primeiro Will, que tinha trabalhado na matéria, me ajudado na pesquisa e segurado minha mão na biblioteca, ele era tão doce, tão tímido, gentil, inocente. Mas depois daquela noite, ele mudou para sempre, como se nunca mais tivesse olhado para mim da mesma forma. E estamos casados há 9 anos, juntos desde, sei lá, o 3º ano da faculdade, então 13 anos. E ele nunca mais olhou para mim do jeito que olhou no porão da biblioteca, lá no ensino médio. Foi aquela noite na zona de diversão que o mudou. Eu sei, foi naquela noite. Caroline, se você já pensou em nós? Tipo, e se o nosso universo paralelo tivesse se cruzado completamente, para sempre, com o real? E nós tivéssemos ficado juntos? Caroline, não, eu não pensei. Olha, eu acho melhor eu parar a gravação. Não, por favor, não. É só que eu e o Will, 9 anos, sem filhos, sem bebês, e ele simplesmente não olha pra mim como deveria. Ele deveria me dar um bebê, porra. E nós deveríamos estar vivendo essa história de amor, mas algo deu errado.
E tudo começou naquela noite. O que aconteceu? Eu digo, o que aconteceu naquela noite, eu quero dizer. Bem, quando eu cheguei lá, eu parei no acostamento daquela estrada de terra que provavelmente ninguém dirigia havia décadas. E como eu disse, Will parecia diferente. Perguntei se ele tinha encontrado o lugar e ele disse que estava lá. A zona de diversão familiar do tio Gary estava lá. Will pegou 2 lanternas no carro e seguimos por uma trilha no meio do mato. Então o lugar meio que surgiu diante de nós, encaixado entre as árvores. O celeiro, o silo, tudo. E era tão estranho. Foi quase como se tivesse se materializado, se é que isso faz sentido. E havia uma cerca branca ao redor do lugar. Cada tábua era pintada de amarelo, verde ou lilás claro, e estava em estado melhor do que deveria estar. A tinta deveria ter descascado completamente, ou talvez a cerca inteira já devesse ter caído, mas estava em boas condições. E vocês entraram, Caroline? A entrada principal era uma enorme porta dupla de madeira. Provavelmente tinha uns 4,5 metros de altura, e acima dela havia a placa escrito Zona de Diversão Familiar do tio Gary, com a imagem de um fazendeiro de desenho animado, com um pedaço de folha pendurado na boca. E a placa tinha sido vandalizada. Alguém tinha pintado X sobre os olhos do fazendeiro com spray, e quase todas as letras tinham sido rabiscados. Tudo exceto a palavra diversão. Mas a letra inicial foi alterada, e um ponto de exclamação foi acrescentado. Então no fim a placa dizia apenas corra. Então não fomos os primeiros a estar ali. E lembro de pensar, não sei se isso me deixa melhor ou pior. Caroline, tenho que te perguntar, quem entrou primeiro? Will. Ele empurrou a porta e ela rangeu o tempo todo. Eu fiquei nervosa achando que alguém poderia ouvir, mas estávamos no meio do nada, sabe? Então isso foi meio idiota. Will ergueu a lanterna e pulou para trás, trombando em mim. Estávamos olhando para uma estátua gigante de bode feita de fibra de vidro. Devia ter uns 2 metros de altura. Ela estava de pé sobre as patas traseiras, com as patas dianteiras estendidas, como se estivesse abraçando algo invisível. Acho que era um ponto para tirar fotos. Sabe, ficar dentro dela e tirar uma foto como se estivesse sendo abraçado. E bem, elas estavam por toda parte. Como assim, Caroline? O que estava por toda parte? Animais da fazenda de fibra de vidro. Bodes, ovelhas, vacas, porcos, todos em pé sobre 2 patas, todos com as patas dianteiras estendidas. Eles estavam espalhados pelo lugar inteiro, quase como soldados de vigia. A maioria estava coberta por uma substância preta, parecida com fuligem. Passei a mão em uma das ovelhas. A fuligem devia ter quase 1 centímetro de espessura. Ainda me lembro dela escorrendo entre meus dedos. Era úmida e quase gosmenta. Sinceramente, não sei o que era aquilo. Bem, e o que mais havia lá dentro? Escorregadores. Estavam por toda parte. Escorregadores, estruturas de escadas, pontes suspensas, uma quadra de basquete. Nós andamos por ali por não sei quanto tempo, simplesmente sem acreditar que tudo aquilo era real. E estava tão escuro e absolutamente silencioso. Nos perdemos tantas vezes, era como se estivéssemos indo cada vez mais fundo, e eu sei que isso não faz sentido, mas parecia que caminhamos por mais tempo do que deveríamos. Como se o lugar fosse maior por dentro do que parecia por fora. Em certo momento, lembro de olhar para Will e dizer: é como um labirinto aqui dentro. E exatamente naquele instante, quase demos de cara com uma placa que dizia: o incrível labirinto de milharal do tio Gary. Estávamos bem na entrada de um labirinto, mas ele não era feito de milho. As paredes eram de madeira, com os pés de milhos pintados nelas. E de jeito nenhum entraríamos ali. De jeito nenhum. Bem, vocês encontraram a piscina de bolinhas? Encontramos. Ela ficava no fim do escorregador mais alto e mais largo de todo o lugar,
bem no centro do celeiro. E a piscina era enorme. Devia ter uns 12 metros de largura e talvez quase 2 metros de profundidade. Mas estava vazia, sem bolinhas de plástico. Apenas uma cova gigante e estéril. Havia uma escada descendo para dentro dela. E de onde estávamos, vimos o alçapão. Will olhou para mim, meio que deu de ombros e disse: "É por isso que estamos aqui, certo?" Então nós descemos. Enquanto caminhávamos em direção ao alçapão, nossos passos ecoavam, mas era um tipo diferente de eco, como se morresse rápido demais, quase como se alguém estivesse sugando o som. Desculpa, Caroline, mas eu não acredito que vocês fizeram isso. Eu também não. Acho que foi adrenalina. Nossas lanternas estavam apontadas diretamente para o alçapão, e ele tinha uma daquelas argolas redondas de aço, e sem cadeado. Ficamos olhando para ele por um tempo, sem dizer nada, quase como se esperássemos que começasse a pulsar ou se abrisse sozinho. Mas queríamos saber o que havia lá dentro. A gente precisava saber. Então decidimos fazer junto. Seguramos a argola de aço com as 2 mãos e puxamos. Achei que seria recebida pelos ossos daquela criança morta, mas havia apenas o cheiro que veio em nossa direção. Era muito frio e com um leve toque de enxofre. Will entrou primeiro, sem nem hesitar, e eu confesso que eu o segui, mas com muita relutância. As histórias eram verdadeiras. Era um vão estreito que não levava a lugar nenhum. Nós nos abaixamos e rastejamos por uns 6 metros até que o túnel simplesmente terminou. Não havia nada além de uma parede lisa de aço. Passamos as mãos por ela. Talvez encontrássemos uma maçaneta secreta ou algum botão, qualquer coisa. Mas simplesmente não havia nada. Então ouvimos os sons vindo de cima. Meu Deus, algo tinha pulado para dentro da piscina. Porque a primeira coisa que ouvimos foi um único baque reverberante. Era inconfundível. Depois, os passos diretamente acima de nós, caminhando em direção ao alçapão. Apagamos as lanternas e pressionamos as costas contra o aço. Will colocou o braço ao meu redor e cobriu minha boca. E eu fiz o mesmo com ele. Minha perna começou a tremer e bater no chão. Will a segurou, tentando estabilizá-la. Ouvimos os passos se aproximarem do alçapão, então eles pararam. E eu queria olhar para o túnel. Queria muito. Mas eu também não queria que o que quer que estivesse ali visse o branco dos meus olhos, porque eu estava apavorada de que isso me entregasse. Mas senti a presença do outro lado do túnel. Eu sabia quem estava ali. Sentia que se inclinava e nos encarava. Eu tenho certeza disso. Até ouvi sua respiração suave. "Certo, Caroline. E ele disse alguma coisa?" "Não. Apenas nos observou por um tempo. E eu nunca abri os olhos." A próxima coisa de que me lembro é o alçapão se fechando com força. E Will e eu pulando de susto e batendo a cabeça no teto do vão. Ficamos ali em silêncio por, sei lá, talvez 1 hora. Eventualmente, reunimos coragem para rastejar até o outro lado, no escuro absoluto. Eu só rezava. Rezava para que aquela coisa, pessoa, ou o que quer que fosse, não estivesse dentro do vão conosco. Estávamos com medo de ligar as lanternas. A cada centímetro que eu rastejava, eu pensava: é agora. Eu vou estender a mão e tocar em algo quente, rosnando. Mas chegamos ao fim. Erguemos lentamente o alçapão. Graças a Deus, aquilo não nos trancou lá dentro. Subimos e corremos. Simplesmente corremos. Nem me lembro das minhas pernas se movendo debaixo de mim. Só lembro de estar no vão, então estar lá fora, e depois no carro, e assim, estamos a salvo. Bem, então, Caroline, vocês contaram pra alguém? Você chegou a escrever a matéria? Pois é. Will me seguiu até minha casa. Prometemos um ao outro que nunca falaríamos sobre aquilo de novo. A gente estava acabado. Sem matéria, nada. E por que essa decisão?
Bem, não sei. Acho que tropeçamos em algo que nunca deveríamos ter visto. E algo sabia que estávamos lá. Acho que nos deixou escapar com um aviso. E nós não queríamos irritá-la. A gente até recebeu uma segunda chance. E deixa eu te fazer uma pergunta, Caroline. Você continua chamando de aquilo. Há uma razão para isso? Não sei, é um pressentimento. Pelos sons que fazia ao caminhar, pela sensação que transmitia, não me parecia humano. Olha, Caroline, sinceramente eu não acredito que vocês nunca falaram disso desde o ensino médio. Você e o Will nunca tocaram no assunto? Nenhuma vez? Bem, Will é... Eu amo Will, mas aquilo mudou. Aquilo me mudou. Há quanto tempo Grace morreu? 15 meses. E vocês dois não tinham segredos ou coisas sobre as quais não falavam? Desculpa, Caroline, nós falávamos sobre tudo. Pelo menos eu. Da minha parte, sim. E tenho certeza de que ela não escondia nada de mim. E como é isso? Eu digo, ter um casamento assim e um filho para amar. Não sei te dizer, Caroline. Acho que o que nós tínhamos era raro. E Tyler é o meu mundo. Ele é tudo pra mim. Você às vezes pensa em... Eu desliguei a gravação. Caroline estava seguindo por uma estrada na qual eu não tinha nenhum interesse em entrar. Ela foi embora um pouco depois, fazendo-me prometer que eu não compartilharia nada com Will. E eu dei minha palavra. Em determinado momento, joguei o arquivo digital da entrevista dela na lixeira do computador e deixei o cursor pairando sobre o botão de esvaziar. Mas eu não consegui. Arrastei o arquivo de volta para uma pasta na minha área de trabalho. Will veio no dia seguinte para sua entrevista. Ela começou de forma simples o bastante. Os primeiros 20 minutos foram sobre seus anos no ensino fundamental, seus dias jogando beisebol na faculdade e seu amor por filmes de ação dos anos 80. Nada revelador, nada profundo, mas então isso mudou, e mudou rapidamente. A conversa desviou para amor e casamento. Tentei evitar, mas surgiu de forma natural. E Will hesitou. Ele estava pensativo. Eu esperava que contornássemos o assunto, mas ele olhou diretamente nos meus olhos e disse: Você já ouviu falar da zona de diversão familiar do tio Gary? Eu menti. Disse que não. Ele pegou uma folha de papel da minha mesa e desenhou o panfleto no estilo tio Sam, daquele maldito parque infantil. E é aqui que esse trecho da entrevista começa. Mas eu ainda não sabia que a versão dele não seria apenas diferente. Seria pior. O que se segue agora é o trecho da entrevista com Will. Eu estava sentado na sala de aula. Acho que era a aula de espanhol. Eu olhei para o lado e então tinha uma garota linda na fileira ao lado, rabiscando furiosamente no caderno. Ela estava desenhando esse papel que eu te entreguei agora. Não consigo explicar, mas fui atraído por aquilo. Havia alguma coisa ali. Então parei ela depois da aula e perguntei: o que é a zona de diversão familiar do tal do tio Gary? Porque eu nunca tinha ouvido falar daquele maldito lugar. Will, era um lugar da cidade? Esse é o ponto, cara. Aparentemente era um tipo de espaço infantil dos anos 70, e uma criança pequena se afogou em uma piscina de bolinhas, se é que isso faz algum sentido. Caroline me contou a história inteira, dizendo que era a lenda mais famosa da nossa cidade, que estava escrevendo uma matéria para o jornal sobre aquilo. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Perguntei a todos os meus amigos, aos meus pais, professores, e sempre recebi a mesma resposta. Ei, do que você está falando? E isso me deixou ainda mais curioso. Essa garota linda, será que estava me enganando? Ou ela tinha uma imaginação selvagem? Porque, segundo Caroline, essa lenda era tão famosa quanto o Pé Grande, o monstro do Lago Ness, ou qualquer coisa assim. Bem, Will, você tem certeza de que estava perguntando às pessoas certas? Ah, sério, cara? Pesquisa no Google. Você não vai encontrar absolutamente nada sobre a zona de diversão familiar do tio Gary. E se essa lenda é tão famosa assim,
Acho que ela teria alguma presença na internet hoje em dia, não? Mas já pesquisei. É sempre zero resultados. E naquela época, não foram apenas as pessoas que eu conhecia que eu perguntei. Eu entrei para o clube do jornal, principalmente por essa fascinação absurda de descobrir mais sobre aquela garota e porque ela era obcecada por uma tal lenda que não existia. Entrevistamos dezenas de pessoas para a matéria, historiadores, policiais, bibliotecários. Recebemos muitos olhares estranhos. Ninguém nunca tinha ouvido falar do tio Gary. E aquilo só me deixava ainda mais curioso. Então, Will, vocês ficaram juntos? Porque eu sei que começaram a namorar na faculdade. Eu não sabia que vocês tinham uma história. Não, cara, não exatamente. Quer dizer, quase. Caroline tinha uma atração sobre mim difícil de explicar. Passávamos muito tempo juntos. Ela era linda, engraçada e motivada, cara. Ela era muito motivada a descobrir mais sobre esse lugar do tio Gary. E bem, eu gostava disso. Mesmo quando achava que talvez ela fosse um pouco louca, eu gostava. Mas ela não era louca. Então era real, Will? Aqui é que está o problema. Não tínhamos pistas nem caminhos a seguir. E eu só esperava que ela desistisse, sabe? Largar aquilo tudo e então poderíamos começar a namorar e fazer coisas normais de adolescente ou qualquer coisa assim. Mas uma noite... Droga. Eu não penso nisso há uma eternidade. Eu estava acordado até tarde estudando para uma prova e vi um velho todo encasacado caminhando pela minha rua. Meio que andando sem rumo. O cara parecia ter, sei lá, uns 200 anos. Ele parou no fim da minha entrada, enfiou a mão dentro do sobretudo, puxou alguma coisa e colocou na minha caixa de correio. Então eu pensei, que porra é essa? Eu me levantei e ele virou a cabeça de uma vez, olhando diretamente para mim. Cara, foi assustador. Assustador de verdade. Mergulhei no chão e não tive coragem de olhar pela janela por mais uns 10 minutos. Quando olhei, ele já tinha ido embora. Então, Will, o que ele colocou na caixa de correio? Eu descobri somente de manhã. Eram direções. Elas estavam rabiscadas em um guardanapo. Direções bizarras, tipo... Siga pela estrada de terra, procure a árvore mais alta e vire direita. Eu soube imediatamente que tinha algo a ver com o tal do tio Gary. Eu simplesmente soube. E aí você contou pra Caroline, né? Bem, aqui está a questão. Isso vai soar terrível. Nem acredito que estou contando isso para alguém, mas... Foi isso que aconteceu. Essa coisa do tio Gary já vinha acontecendo havia semanas. E eu sei que disse que gostava do fato de Caroline ser obsessiva com aquilo, mas as coisas ficaram estranhas, de uma maneira muito rápida. Ela continuava indo à minha casa para passar tempo comigo, mas não parecia muito interessada em mim. Estava mais interessada no meu irmão, que tinha 2 anos na época. E Deus, é difícil explicar. Não era uma coisa normal de eu gosto de brincar com seu irmão. Era assustador. O jeito como ela olhava para ele era quase como se precisasse dele para alguma coisa. Como se fosse sequestrá-lo. Como se um dia fôssemos chegar em casa e David tivesse desaparecido e seria porque Caroline o levou. Nossa, eu não espero que você entenda nada disso. Eu sei que não faz nenhum sentido, mas foi o que eu senti. E eu tô te dizendo, cara, era real. No meu coração, eu tinha essa sensação horrível de que tudo estava relacionado a essa obsessão pela zona de diversão familiar do tio Gary. Achei que Caroline estava procurando esse lugar e pretendia oferecer meu irmão como algum tipo de sacrifício. Só dizer isso em voz alta parece doentio. Você provavelmente acha que eu estou brincando com a sua cara. Quero dizer, estamos falando da minha esposa aqui. Estamos falando de Caroline. Está tudo bem, Will. Você não parece estar mentindo. E eu não estou. Eu não mentiria. Não sobre isso. Você contou pra alguém?
Não, eles provavelmente achariam que eu era louco. A coisa inteira era insana além da minha compreensão. Mas eu precisava saber o que ela estava planejando. Então foi isso que fiz. Eu disse a Caroline que tinha encontrado as direções para o tio Gary. Disse que estavam dobradas dentro de algum livro da biblioteca sobre a história da cidade ou algo assim. Dei a ela as direções para o lugar e disse que iria verificar primeiro. Mas aqui está a questão. Eu dei a ela as direções erradas. Como assim, Will? O que você quer dizer? Bem, eu inventei tudo. Escrevi um monte de besteira. Elas levavam para quilômetros fora da cidade, na direção oposta. Então segui as minhas direções, as que o velho deixou para mim. E elas me levaram direto até lá. Porra, o lugar era real. Aquele maldito lugar era real, cara. Mas não fazia sentido. Porque Caroline apareceu. Como assim, Will? Com as direções erradas? Eu sei, cara. Mas eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer de ver o carro dela chegando. Ela deveria estar a 60 quilômetros dali. Mas lá estava ela. E foi quando eu soube. Havia algo errado com ela. Algo errado com aquele velho e com aquele maldito lugar. Era como se Caroline fosse atraída magneticamente para lá. A zona de diversão familiar do tio Gary. Como se o lugar existisse porque ela acreditava que existia. Decidi naquele momento que havia algum tipo de força maligna no mundo que eu jamais entenderia. Jamais. E Caroline estava envolvida nisso. Bem, Will, como o lugar era real? Sim, do jeito que eu disse, porra, não fazia sentido. Na verdade, nada fazia sentido. Até exploramos o lugar por um tempo e era... Meu Deus, parece que estou voltando pra lá agora. E bem, eu nunca quis voltar. Nunca. Tinha aquele cheiro de mofo, aqueles animais nos observando de cima como monstros. Só... Will, tá tudo bem. Por que não encerramos isso? Eu posso... Não. Só mais um pouco. Existem coisas que você precisa saber. Eu nunca tinha visto Caroline tão animada. Ainda não vi. Juro que ela estava quase saltitando por aquele lugar. Queria explorar cada centímetro. Ela até me puxou para dentro de um labirinto de milho horrível, do qual achei que nunca sairíamos. Então encontramos. Encontramos o lugar onde aquela criança havia desaparecido. Caroline abriu o alçapão naquela piscina de bolinhas enorme e vazia, e nós nos esprememos por um vão estreito que terminava em uma parede. Então ouvimos algo. Outra pessoa estava dentro do celeiro. Ouvimos seus passos acima de nós, e ele estava pisando forte. Lembro-me de pensar que talvez fosse o velho, porque quem mais saberia que estávamos ali? Então, Will, era o velho? Não era, de jeito nenhum. Estávamos encolhidos no fim do vão, e minhas pernas tremiam tanto que achei que fossem se desprender do meu corpo. Caroline que a segurou para mim. Ela estava tão calma, calma demais. E então o alçapão se abriu, e no escuro vi uma figura meio que se inclinar para baixo. E definitivamente não era o velho. Ela era magra demais. Não podia ser uma pessoa. Simplesmente não tinha como ser uma pessoa. Então ficamos encarando aquilo do outro lado do vão e, em certo momento, virei para olhar para Caroline. Ela estava observando a coisa com um pequeno sorriso no rosto. E aquela coisa continuou olhando e respirando. Então, de repente, meio que farejou o ar, como se estivesse nos cheirando. E a voz? Meu Deus, eu nunca vou esquecer. Era uma voz profunda, rouca e terrível ao mesmo tempo. Ela simplesmente disse: "Não são jovens o suficiente." Então bateu o alçapão com força e foi embora. Esperamos um tempo e, quando achamos que era seguro, corremos de volta para os carros. Will, se eu achasse que falaríamos sobre isso, eu não teria pedido que você participasse. Eu tô falando sério. Nunca quis que fosse assim. Está tudo bem, cara.
É só que alguém precisava saber. Eu estou feliz que seja você. Se eu puder perguntar, e se você não quiser responder, tudo bem, Will. Mas por que você está com ela? Por que se casou com Caroline? Bem, porque alguém precisava se casar com ela. E tinha que ser eu. Faz sentido? Bem, eu sei o que aconteceu naquele lugar. Sei que existem coisas malignas neste mundo que se agarraram a ela. Mas ela está melhor. Ela nunca escreveu aquela matéria, nunca falou sobre a zona do tio Gary de novo. Nem sei se ela se lembra. Talvez o mal tenha ido embora. Pode ter ido embora para sempre. Mas eu estou sempre esperando que ele volte. E é por isso que vou te contar isso. Mas isso vai para o túmulo. Certo? Certo, Will, pode falar. Ela quer ter filhos. Caroline quer ter um bebê. Mas não vai ser comigo. Fiz uma vasectomia anos atrás. Ainda na faculdade, na verdade. Eu não vou dar um bebê a ela. Não depois de tudo que sei. Mas agora ela quer um. Mais do que qualquer coisa. Will, uma hora ela vai descobrir. Se vocês fizerem tratamento de fertilidade, os médicos vão descobrir. Eu sei, porra. Bem, o que você vai fazer então, cara? Não sei. Eu não sei. Meu palpite original sobre meu experimento de entrevistas estava correto. Havia algo nos microfones e no espaço apertado que provocava honestidade. O que vivi com Caroline e Will foi uma das formas mais raras de honestidade. Uma honestidade que espero nunca, jamais experimentar de novo. Eu queria me livrar da situação inteira. Até mesmo ter os arquivos de áudio parecia errado, como se eu estivesse permitindo que o mal apodrecesse em algum canto. Mas então me lembrei do que Will havia dito, que alguém precisava saber. Então passei horas transcrevendo as entrevistas, coloquei o arquivo de texto em um pendrive e o joguei dentro de uma caixa no meu armário. E eu apaguei os áudios do computador. Depois coloquei meus microfones e gravadores na calçada para serem levados embora. Aquele projeto simplesmente não valia a pena. Mas a limpeza não me curou. Eu fui assombrado pelas histórias de Will e Caroline. E não eram apenas as situações horríveis em que eles se envolveram quando eram adolescentes. Eram segredos e mentiras com os quais viveram desde então. Will e Caroline vieram jantar em minha casa algumas semanas depois das entrevistas e era como se nada tivesse errado. Bebemos, rimos, observei Will tocar a parte baixa das costas de Caroline e Caroline acariciar suavemente o cotovelo dele. Tudo parecia assustadoramente normal, mas eu sabia com o que eles viviam, e isso me aterrorizava. No dia seguinte, a campainha tocou. Era Caroline. Ela havia esquecido o suéter em minha casa e tinha vindo buscá-lo. Era a primeira vez que eu ficava sozinho com ela desde a entrevista. Eu estava preocupado que ela mencionasse a zona do tio Gary novamente, ou talvez o desejo de ter um bebê. Ou que ela simplesmente voltasse a tocar delicadamente no assunto de eu e ela, e do que nós poderíamos ter sido. Ou do que ainda poderia ser. Essa altura do campeonato eu simplesmente não sabia. Então peguei o suéter dela na cozinha e a acompanhei até a porta da frente. Tentei ler o que havia por trás dos olhos dela. Procurei algum lampejo daquele mal que Will disse ter se agarrado a ela todos aqueles anos atrás, mas eu não o vi. Vi apenas uma mulher solitária e triste, que queria mais da vida do que aquilo que recebeu. Chegamos à porta da frente, Caroline olhou em direção à minha sala. Tyler ainda estava aninhado nas almofadas do sofá, perdido nas páginas de um livro de fantasia. Caroline sorriu com saudade para meu menino. E então disse para ninguém em particular: "Não é jovem o suficiente." E é isso, Creepers. Cara, que creepypasta maluca, velho. Completamente bebê das ideias. E é engraçado porque, tipo, ele viu umas coisas que ela não, e ela viu umas coisas que ele não. Mas parece que os dois estavam sob o mesmo efeito de alguma coisa, porque ela diz que as pernas dela estavam tremendo, mas quando é ele contando, ele diz que as pernas dele estavam tremendo. Então, tipo assim,
Nenhum dos dois estava sabendo o que estava rolando. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa um comentário e deixa um like. Seu comentário é muito importante para esse canal continuar de pé e para ele continuar crescendo. Muito obrigado a todos e fui!